A ponte Salvador-Itaparica, com seus 12,4 quilômetros de extensão, promete ser a maior ponte sobre lâmina da água da América Latina. Um empreendimento que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica e vai beneficiar mais de 10 milhões de pessoas e trazer um grande crescimento econômico e social para toda aquela região. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os aspectos técnicos e também alguns trabalhos que foram já realizados nessa magnífica obra da ponte e também mais detalhes sobre as empresas, valores e quais os próximos passos que a obra da ponte Salvador-Itaparica deve tomar ainda nesse ano de 2025. Esse é mais um vídeo do canal Engenheiro Wilson Júnior. Vem comigo! O megaprojeto da ponte Salvador-Itaparica, ela foi viabilizada por meio de um processo de PPP, parceria público-privada, entre o governo do estado da Bahia e duas empresas chinesas que compõem então um consórcio que vai realizar então a construção da ponte e vai ter então a concessão por um determinado período de tempo. Lá em meados de 2019, 2020, quando foi assinado o primeiro contrato com esse consórcio chinês, as empresas que então faziam parte desse consórcio eram a China Communications Construction Company, a CCCC, e também a China Railway 20 Boreal Group Corporation. Porém, essa segunda empresa foi substituída pela China Civil Engineering Construction Corporation, que é a empresa agora que vai assumir, então, junto com a CCCC, as obras da ponte Salvador-Itaparica e toda a parte de concessão dela. A justificativa para a troca dessa segunda empresa que compõe ali o consórcio, ela foi levada em consideração por aspectos técnicos e grandiosidade de obras semelhantes a essa que já foram executadas pela nova empresa que assumiu o consórcio. Mais à frente eu vou mostrar para vocês apenas uma das obras que essa empresa executou e foram uma grande obra a nível mundial. Então, fica aí no vídeo para você não perder. O valor para a construção da ponte Salvador-Itaparica, o valor inicial lá em 2020 era de cerca de 5,3 bilhões de reais, sendo que 1,5 bilhões seriam investimentos, ou seja, seriam valores que seriam investidos pelo governo federal através do governo baiano. Porém, com toda a crise que teve devido à pandemia e vários outros aumentos que teve ao longo do tempo de insumos relacionados à construção civil, como o ferro e vários outros componentes, você teve então que fazer um reajuste de valores. Porém, apenas agora, em fevereiro de 2025, que o Tribunal de Contas da Bahia fez todos esses ajustes e homologou então o novo reajuste de contrato, indo então para cerca de 10,4 bilhões de reais para a execução das obras da ponte Salvador-Itaparica. E então, em junho agora de 2025, foi assinado esse novo contrato aí com respaldo também do Tribunal de Contas lá da Bahia. Mas afinal, o que já foi realizado de concreto lá nas obras da ponte Salvador-Itaparica? Bom, as movimentações de parte de obra começaram lá em março, ou no primeiro trimestre do ano de 2024, já com a execução das sondagens geotécnicas do local onde será a construção da ponte. Foi começado então por meio das águas rasas, ali naquela região de águas rasas, em cerca de 10 metros de profundidade, na região de Salvador e também de Vera Cruz, e depois se estendeu para a parte de águas profundas, para a execução então das sondagens, onde nas águas profundas nós temos ali cerca de 67 metros ali de profundidade da Baía de Todos os Santos naqueles pontos. A conclusão de todos os trabalhos de sondagem, dos cerca de 105 pontos de sondagens que foram analisados, ocorreu no início agora de abril de 2025 e foi considerada a sondagem com maior profundidade do Brasil, com a profundidade ali de cerca de 200 metros para a análise então de todo o solo do local, para que então seja escolhida a fundação ideal para essa mega ponte.
E você que está assistindo esse vídeo da Ponte Salvador Itaparica sobre alguns trabalhos que já estão acontecendo desse mega projeto de engenharia lá na Bahia e está gostando do vídeo, não esquece de um pouquinho para baixo e deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com a sua família. E também aproveita, se você não é inscrito ainda no canal, vai ali para baixo e confere. Se você não for, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e também deixa o seu comentário falando sobre essa grande obra. O que você acha dessa grande obra da Ponte Salvador Itaparica? E lembra que lá no início do vídeo eu falei para vocês que eu ia falar um pouco mais sobre a troca de uma das empresas executoras da Ponte Salvador Itaparica? Então, uma das empresas chinesas que então faziam parte do consórcio que ia executar e também ter a concessão da Ponte Salvador Itaparica era a China Railway and Borough Group Corporation. Essa empresa ela foi substituída pela China Civil Engineering Corporation's Construction. Essa empresa ela participou da construção de um projeto de relevância mundial, que é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Ela é considerada a travessia oceânica mais extensa do mundo, com 55 quilômetros de extensão e que custou aos cofres lá naquela época cerca de 15 bilhões de dólares. Então, uma das empresas que vai compor esse consórcio agora se tornou então uma referência mundial no que se diz respeito de execução de pontes de grande extensão. No que diz respeito à Ponte Salvador Itaparica, ainda no ano de 2025 pretende-se começar a execução e a montagem de todos os canteiros de obra e também a execução das fundações. Porém, isso falta ainda a liberação de algumas licenças ambientais por parte do INEMA, que é o órgão ambiental lá da Bahia, e também a aprovação de últimos projetos, últimos detalhes da ponte. Falando agora um pouco mais sobre o processo de sondagem que foi feito lá nas obras da Ponte Salvador Itaparica, a sondagem ela tem um caráter determinante no que se diz respeito às obras de engenharia. Isso porque, através dessas análises, vão ser escolhidos os métodos de fundações e também definir qual a capacidade de carga do solo naquele local. Para a execução ali das sondagens da Ponte Salvador Itaparica foram necessários, como eu já comentei, cerca de 105 furos que foram executados por meio de sondagem rotativa ou percussão, acoplados então a plataformas do tipo jack-up, ou seja, que permite uma maior estabilidade e precisão nos resultados, independente de variações de maré. Todas as amostras de solo que eram retiradas por meio da sondagem naquele local, elas eram então acondicionadas dentro de caixas, onde eram então lacradas e colocadas as devidas etiquetas, e então enviadas ao laboratório. Na parte do laboratório, então, vai ser feita toda a análise de capacidade de carga, também toda a parte de resistência do solo naquela região, que é o oriundo aí da conjunção de dois fatores. Vale lembrar que para a execução de estacas, que é o caso aí da Ponte Salvador Itaparica, ele vai então avaliar todo o perfil estratigráfico ao longo de toda a profundidade que ela foi então analisada. Isso por quê? Porque a soma da capacidade de carga de uma estaca, ela é por meio da resistência de ponta, que é o que acontece lá na ponta onde a estaca vai ficar, e também toda a parte do atrito lateral dela. Então todos esses dados são levantados e analisados por meio de toda a equipe técnica que fica em laboratório. A partir desses dados obtidos, encaminha-se então para o setor de engenharia, onde vai definir o tipo de fundação que será executado na Ponte Salvador Itaparica. Então, com todos esses avanços, estamos cada vez mais próximos de iniciarmos de fato lá na obra, com a montagem do canteiro e o início das fundações, a Mega Ponte, a maior ponte sobre lâmina da água da América Latina. Isso porque, com as sondagens finalizadas, a repactuação do contrato confirmada, faltam apenas as liberações ambientais para então prosseguirmos com essa grande obra da Ponte Salvador Itaparica. A previsão de execução dessa obra é de cerca de 5 a 6 anos, finalizando ali por meados de 2032. E nos seus 12,4 quilômetros de extensão da Ponte Salvador Itaparica, nós podemos dividir ela em 3 trechos, ao qual ela será dividida.
Nós temos um trecho de aproximação em Salvador de cerca de 6,9 quilômetros, enquanto o trecho de aproximação na ilha de Itaparica é de cerca de 4,6 quilômetros. Além disso, ela tem um trecho central em vão livre estaiado que tem 900 metros de extensão total por um vão livre, ou seja, sem pilares, de mais de 450 metros. E com altura de cerca de 85 metros, viabilizando então toda a parte de navegabilidade e também de acesso a navios petroleiros, visto que naquela região da Baía de Todos os Santos tem também uma base da Petrobras. Além de toda essa parte da execução da ponte, nós também não podemos esquecer de toda a parte da malha viária na região de Salvador e também da ilha de Itaparica, que será então toda renovada. São cerca de 30 quilômetros de extensão de malha viária que farão toda a parte de composição do projeto da ponte Salvador-Itaparica. As obras da ponte Salvador-Itaparica vão gerar cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos e beneficiar diretamente cerca de 10 milhões de pessoas que compõem toda aquela região, além de mais de 44 municípios. Será uma obra que vai trazer um grande desenvolvimento econômico e social, trazendo melhorias em toda a malha viária e também trazendo rodovias de pista dupla, acostamentos e ainda novos acessos viários em Salvador e na ilha, incluindo com túneis, viadutos e duplicação de um determinado trecho da rodovia BA-001. A cada fase desta obra, desde a assinatura do contrato com o consórcio chinês até a execução e detalhamento técnico das sondagens do local, mostra-se o quão grande é o projeto da ponte Salvador-Itaparica e o quão grande é o rigor para a execução de cada etapa. A um custo de 10,4 bilhões de reais, viabilizados por meio de uma parceria público-privada, essa obra ela vai transformar a realidade e também desenvolver ainda mais a região de Salvador e também o estado da Bahia. Essa obra vai muito além de concreto e aço. Ela é uma obra que vai mudar a história do povo baiano e do estado da Bahia. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal Engenheiro Wilson Júnior. Se você gostou do vídeo, vai um pouquinho para baixo e deixa seu like. E também não esquece de compartilhar com os seus amigos e com a sua família. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Valeu!